Nossa ênfase agora na nossa roda é falar do esforço para a consolidação de uma base de apoio no Congresso. Até aqui, o governo Lula não conseguiu digamos, uma base segura. Há uma destinação recorde de emendas aos parlamentares este ano. Vamos ver se isso resolve? Reportagem de Leandro Magalhães. O montante reservado para atender projetos de senadores e deputados em 2023 será de 46,3 bilhões de reais. O valor supera até mesmo os recursos de 2020, ano de ampliação dos gastos públicos por conta da pandemia, quando foram empenhados 46,2 bilhões. Os valores inéditos foram obtidos em negociação do PT com o Congresso, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais as emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Driblando o STF, parlamentares costuraram saídas para manter o controle sobre o dinheiro. Uma delas foi redistribuir os 19,4 bilhões de reais que estavam separados para esse tipo de emenda, inflando o total destinado às emendas individuais, de bancada e de comissões. Desde que tomou posse, o governo Lula enfrenta dificuldades para garantir a quantidade mínima de votos entre os parlamentares que garanta a aprovação de pautas consideradas prioritárias. Mesmo partidos que ocupam cargos na esplanada dos ministérios, como MDB, PSD e União Brasil, descartam o apoio automático ao executivo. Por isso, a estratégia do Palácio do Planalto, com relação às emendas, consiste em destravar a liberação dos recursos conforme as principais votações tramitem no Congresso Nacional. As emendas de relator e de bancada são impositivas, diferentemente das demais modalidades. Caberá ao Palácio do Planalto a escolha de quando e como liberar essa verba. O governo decidiu ainda que outros 9,8 bilhões que foram herdados pelos ministérios após a decisão do STF sobre o orçamento secreto serão usados para atender a pedidos parlamentares, funcionando na prática como se fossem emendas. Na semana passada, os parlamentares articularam ainda para que o relator do orçamento deste ano, senador Marcelo Castro, assuma o comando da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que neste ano terá o poder de distribuir 6,5 bilhões em emendas. Para efeito de comparação, em 2022, o valor reservado a essa mesma comissão era de 90 milhões de reais. Em 2021, sequer houve verba para emendas desse tipo. Com esse dinheiro em mãos, parlamentares se tornam menos dependentes do Planalto para executar obras em redutos eleitorais e ganham mais poder de negociação com o Executivo. Daniel Rittner, do ponto de vista político, independente, eu tenho a impressão que esses números todos confundem a cabeça de qualquer pessoa que acompanha. Até a nossa. A nossa. Depois tem que voltar e ver quantos bilhões que eram para o quê, qual era o número daquela emenda, mas eu acho que há um pano de fundo político aí, que é o que, para o benefício do nosso público, a gente tem que explorar agora com cuidado. E é estabelecer em torno da seguinte questão esse fundo político, que é o seguinte: qual é o peso, o alcance e a força dessas ferramentas, particularmente a capacidade ou não do Executivo de determinar emendas na composição dessa base governamental? É possível fazer essa avaliação agora? Então, se a gente fosse fazer aqui uma alegoria do futebol, até o ano passado... A Raquel não gosta, vou te avisando, tá? Eu não sabia, não fui avisado disso, não. Ela disse que ela detesta essas alegorias de futebol para falar de política e economia. Não, o William sempre faz essa piada, mas pode Eu fazer, sou o mais Daniel. recente aqui, não fui avisado, não. Não, ele sempre faz essa piada, mas fica à vontade. Não, mas eu acho que, para usar essa alegoria, até o ano passado, com a vigência do orçamento secreto, tecnicamente chamado de emendas RP9, você tinha uma situação em que o presidente jogava fora de casa. Quem estava ali com o mando de jogo era a política, o Congresso, principalmente a mesa diretora da Câmara, notadamente Arthur Lira e seus aliados. Agora, a gente tem o jogo com o mando do Palácio do Planalto. Não significa que está fácil para nenhum dos lados, muito menos para o Poder Executivo. O que acontece é que você tem uma situação agora sem as emendas RP9, que vêm sido chamadas de orçamento secreto e que o Supremo Tribunal Federal, no fim do ano passado, julgou inconstitucionais. Você tem uma situação em que, para usar as palavras de um conhecido nosso, Creomar de Souza, CEO da Dharma, que é uma empresa de risco político aqui em Brasília, você força o diálogo.
força que a mesa diretora da Câmara, os deputados de forma geral, os senadores precisem dialogar e precisem negociar com o Palácio do Planalto, porque a palavra final, em que pese toda a força política, em que pese um número muito elevado de emendas, a liberação depende mais do Executivo do que era até o final do ano passado. Então, isso não significa que o Poder Executivo, que Lula hoje ou o Palácio do Planalto possam determinar livremente onde se gasta. Você tem uma grande quantidade de emendas impositivas. A nossa reportagem mostrou a supercomissão do Senado que detém 6 bilhões e meio em emendas. Ela tem um grande poder ainda. Mas hoje você é obrigado a sentar com o Palácio do Planalto e negociar. Isso já é uma vitória tímida, mas já é uma vitória do Poder Executivo. É por aí que eu gostaria que você prosseguisse nessa trilha, Caio. Nós estamos tratando de avaliar em que medida aquilo que todos constatamos que eram prerrogativas cada vez mais ampliadas do Legislativo, via alocação de recursos pelo Orçamento Federal, agora voltam ou não? E do ponto de vista político e nas barganhas de Brasília, o que isto na prática significa? Bom, William, primeiro é importante pontuar que quem ajudou muito o Palácio do Planalto nesse processo todo foi o próprio Supremo Tribunal Federal a acabar com as emendas de relator. Esse é um dado importante. Por quê? Porque este governo, diferentemente do governo anterior, do governo Bolsonaro, ele tem ali uma opção pela política mais clara, de fazer política, de montar coalizão, de montar ali o que a gente convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, com mais liberalidade e em até errando também, causando alguns excessos, aí pegar o caso de alguns dos ministérios que foram entregues ao Centrão, sem qualquer critério ali de se aquilo representava um número X, Y ou Z de votos, ou se as pessoas que foram escolhidas tinham experiência e capacidade para exercer aquilo. Vem tudo nesse pacote. Tem sim, com o auxílio do Supremo Tribunal Federal, uma readaptação desse sistema. Nós assistimos sim o Legislativo crescer sobre o Poder Executivo nos últimos 5 anos, nos últimos 7 anos, desde o governo Dilma. Mas agora, com um governo que tem essa capacidade um pouco maior de formar uma coalizão na cara dura mesmo, né? Tentando trazer todo mundo, inclusive quem era da base anterior, isso tende, de certa maneira, a se dissipar. Eu só queria colocar, para finalizar, eu tenho uma percepção de que o Arthur Lira depende tanto do Lula quanto o Lula depende do Arthur Lira. Vamos lembrar, o Arthur Lira daqui a 2 anos volta para a planície, não é mais presidente da Câmara e precisa se reeleger deputado federal, tendo os Calheiros, Renan Calheiros, pai e filho, o filho é ministro e o pai é senador, ali jogando contra ele, porque são adversários políticos num estado super dependente dos recursos federais como é Alagoas. Vamos voltar um pouco no ponto do orçamento, Raquel. Onde é que eles descobriram essa grana? Ela sempre esteve lá, William. Quando acabou o orçamento secreto, não é que aquele dinheiro desapareceu. Eu lembro do senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, ele até brincava assim, fiquei com esse dinheiro meio que sobrando. Porque o que eles fizeram na prática? Eles pegaram o que era destinado à emenda de relator e dividiram. Então, uma parte, metade, quase 10 bilhões, foi para a emenda individual, que já vai direto para o deputado, e a outra parte para o que se chama de RP2, que fica na dotação do Ministério e o deputado tem que negociar com o Ministério. É o que o Daniel e o Caio estavam se referindo. Exato, de que o governo ganhou um pouquinho do mando de jogo, mas eu achei interessante quando o Daniel usou essa expressão da vitória tímida, porque é isso que tem sido. Porque, por exemplo, o dinheiro que o Arthur Lira estava precisando para recompensar para conseguir os votos, o apoio dos deputados novatos, que não teriam direito a emendas, está saindo desses 10 bilhões que, teoricamente, estariam de posse do governo, de posse dos ministérios. O Congresso está avançando sobre essa fatia das emendas de relator que, teoricamente, ficariam com o governo. Então, assim, acabaram as emendas de relator que eram menos transparentes, mas não quer dizer que o Congresso perdeu totalmente esse controle do orçamento. Não perdeu ainda. É uma queda de braço que ela está indo devagar. Como o Caio mencionou, com a ajuda do STF, o governo recuperou um pouco do mando sobre esse dinheiro, mas não foi completo ainda não.
Não, de forma Daniel, nenhuma. Mas... na tua resposta eu queria que você se referisse ao jantar do Lula e do Lira na quinta-feira passada. Obviamente o argumento tanto do Caio quanto da Raquel se refere a isso. Eles estão dizendo que eles são como condenados, né? Eles estão no mesmo barco, eles têm que negociar o que eles vão fazer. O que tem saído disso? Pois é, e assim, os primeiros testes, que eu acho que os primeiros testes do governo no Congresso, na Câmara e no Senado, que vão nos dizer exatamente qual é o tamanho dessa base e o quão fluida e o quão confiável é essa relação que o Lula pretende estabelecer com Arthur Lira, e principalmente Arthur Lira, mas também Rodrigo Pacheco, como presidentes da Câmara e do Senado, porque esses primeiros testes, na verdade, estão demorando para acontecer, né? A votação das primeiras medidas provisórias editadas pelo novo governo, editadas nos primeiros dias de janeiro, só vão acontecer ali entre abril e maio, então a gente fica um pouco no escuro até lá. E com muitos cargos para serem preenchidos em segundo escalão, você tem as comissões, mas uma observação que eu faria que já é reflexo da mudança e da inconstitucionalidade do orçamento secreto, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, é que nos anos anteriores a gente tinha uma grande disputa de bastidores aqui no Legislativo em Brasília, para saber quem seria o relator geral do orçamento no ano seguinte. Esse era um cargo muito cobiçado pelos vários partidos da base. E nesse ano a gente não tem visto essa disputa de bastidores. A gente ouve falar muito de CCJ, que é uma comissão importante, de CAI, a eleição para as principais comissões da Câmara vem aí nos próximos dias, mas a gente ouve pouco falar do relator geral do orçamento, que era quem mandava nas emendas RP9. Caio, a pergunta é, melhorou? E quem vai coordenar, se você, como você sugere, a uma tímida, né? Uma vitória tímida, porém uma vitória, na provável participação do Executivo, no que antes ele estava eliminado? Não, William, sem dúvida teve um reposicionamento disso, ou pelo menos, no mínimo, uma gestão compartilhada. Né? O Poder Executivo, o governo Lula, ele reconhece, sim, ele reconheceu a força do Legislativo, a força que o Legislativo ganhou desde que a Dilma caiu, e ele resolveu jogar esse jogo. Agora, ele contou com o auxílio do Poder Judiciário para equilibrar esse jogo. Ele equilibra esse jogo, porque na forma como ficou a distribuição, parte desses recursos, eles acabaram sendo direcionados para as comissões ali do Congresso Nacional, se não me engano, a Comissão de Desenvolvimento Regional, né, com Marcelo Castro, que era o relator do orçamento, 6 bilhões e 500 milhões de reais. Então, continua ali um pouco, mas como há mais política na mesa, há mais conversa na mesa, há mais interesse de se fazer um governo de coalizão e de muitos partidos representados no Congresso integrarem esse governo de coalizão, porque estão interessados também no acesso privilegiado aos cofres públicos, acabou tendo ali uma acomodação geral de interesses e parece que é assim que ela será tocada. Um resumo, Raquel, se você se arrisca, teremos um governo melhor articulado no Congresso? Por enquanto, ainda não vejo isso. Vejo um enorme bate-cabeça para definir posições dentro do Congresso. Lula promete uma coisa para um partido, Lira promete a mesma coisa para outro partido. Eu acho que o mal-estar entre o Lula e o Lira é exatamente por causa disso. Acho que eles ainda precisam se acertar. Mas, se você pegar Caio, as comissões do Senado foram todas para o governo, nenhuma para a oposição. Se isso é bate-cabeça, não sei o que é o contrário.